Digitalização de documentos apresenta-se como uma tecnologia cada vez mais presente nas diversas instituições públicas brasileiras. Isso decorre da necessidade de agilidade de recuperação e uso da informação, que serve de desempenho nas atividades cotidianas dos setores do órgão. Dentre os benefícios que a informação transporta para o meio digital promovem estão facilidades no comportamento da informação para indivíduos e instituições muitas vezes não físicas distantes. Criação de múltiplas cópias que pode servir para diversas finalidades de agilidade da recuperação da informação, comparada para o suporte físico, desde adotados os procedimentos consistem na classificação e indexação dos demais critérios de organização, difusão de acervos através dos repositórios digitais, entre outras aplicações. Entretanto, a intensificação da adoção da digitalização dos documentos nos últimos anos acarretou a indefinição sobre a possibilidade de uso de representantes digitais, objetos digitais consultantes no processo de captura digital, com elementos investidos de autenticidades equivalentes a originais por meio físico. Esse questionamento torna-se preponderante, pois os documentos arquivísticos, tanto como suporte como natos digitais, portanto, são ambos originais. São reconhecidamente fonte de prova de informação investida de pressupõe de autenticidade, ou seja, há uma confiança das informações contidas em um documento arquivístico original que não se pode promover em um representante digital. Frente a isso, a construção desde o artigo baseou-se na apresentação do panorama da digitalização no contexto brasileiro através de consulta e legislação vigente, bem como uma análise de projetos que visam normatizar um dos representantes digitais de documentos equivalentes aos seus originais, de modo de instigar a reflexão de profissionais de informação, em especial arquivística, para mudanças suscitadas para a adoção de tecnologias da face de documentos arquivísticos. A digitalização de documentos arquivísticos no contexto brasileiro. O processo de digitalização de documentos arquivísticos afirma-se quanto à finalidade do acesso à informação ou preservação de documentos em suporte digital. Atualmente, de acordo com a legislação vigente, os objetos digitais resultam no procedimento de captura digital e não são válidos para a produção do efeito legal, do mesmo modo que os originais deram origem a essa forma. Os objetos digitalizados consideram cópias dos seus originais em meio físico, como esclareceu o CONAC, através de recomendações para a digitalização de documentos arquivísticos permanentes que devem ser denominados representantes digitais. Entretanto, o Poder Legislativo brasileiro, justificado na inovação da tecnologia, impõe atualmente que votou-se na proposição de dispositivos legais que pretendiam considerar as imagens oriundas da digitalização como elemento autêntico capaz de produzir efeitos de prova que garantia de direito. Nesse sentido, haja iniciativas que constituem tal cenário, como, por exemplo, o Poder Judiciário Brasileiro e o Conselho Federal de Medicina, ambos considerando legalmente válidos os documentos digitalizados em suas respectivas áreas de competência. Assim sendo, a digitalização ganha cada vez mais relevância, não apenas como meio de consulta à informação, mas como caso específico, como meio legal autêntico que discorre sobre as evoluções do uso da digitalização no contexto brasileiro, principalmente no que se refere à produção de efeitos legais. Representantes digitais e produções de efeitos legais. A digitalização de documentos cumpre duas finalidades principais: acesso à informação por meio de consulta de representantes legais e preservação do suporte físico, uma vez que o acesso de recuperação das informações deterão o objeto direto. Entretanto, a intensificação do emprego da captura digital, principalmente voltada para documentos arquivísticos ainda em trâmite, levantou-se a proposta de um uso de objetos digitais com o mesmo valor e efeito legais das respectivos originais que em meio físico. Em cenário brasileiro de discussão de questão, iniciou-se em 1999, quando se propôs o projeto da Lei Original 1532 do Congresso Nacional, que dispõe sobre a elaboração de arquivamento e de documentos de meios eletromagnéticos. Este projeto
visa tornar válidos os documentos públicos particulares elaborados para arquivamento de qualquer meio eletromagnético ou equivalente, desde que preservasse a integridade do documento, garantindo a segurança, a autenticidade, a nitidez, indelibilidade e a confidencialidade, protegendo contra todo o acesso e alteração, produzindo na destruição do não autorizado. A proposição do projeto de lei 1532 justificou-se, entre os outros motivos, pela acelerada e inevitável evolução da tecnologia da informação, atenuando o descompasso entre o direito e a realidade e simplificando os procedimentos de redução de custos, à face da necessidade de manter e exibir e conservar os documentos em papel. Nos anos seguintes, referindo ao projeto que tramitou diversas instâncias do Legislativo brasileiro, sendo inclusive arquivado por duas vezes no ano de 2007, o projeto retornou às vistas do Legislativo com maior intensidade proposto para o projeto de lei número 11 de 2007, dispondo sobre a elaboração do arquivamento dos documentos eletromagnéticos, corroborando com o projeto inicial de 1999. O PCL trouxe argumentos abrangidos do projeto inicial, principalmente no que se refere à digitalização. O projeto propôs, parágrafo 1, artigo 2º, após a digitalização constatada na integridade do documento digital, o original poderá ser destruído, ressalvado os documentos do valor histórico, cuja preservação deverá observar a legislação pertinente. Pelo dispositivo citado, a reprodução digital dos documentos teria o maior valor probatório do documento original em todos os fins de direito. Demais proposições de descarto PLC 11/2007 referiam-se ao artigo 3º, onde: artigo 3º, o processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade e autenticidade e, se necessária, confidencialidade dos documentos de digital, com o emprego do certificado digital emitidos no âmbito da infraestrutura das chaves públicas brasileiras. No artigo 7, propôs documentos digitalizados nos termos da lei que deverão ser efeitos jurídicos conferidos para documentos microfilmados, consoante da Lei 5.433, de 8 de maio de 1968, regulamentação posterior do que conhece a infraestrutura das chaves públicas brasileiras. 24 de 21 constituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. IPC Brasil transforma o Instituto Nacional de Tecnologia e Informação, autarquias e dá outras providências. Apresenta o número do seu artigo. Artigo 1. Constituir a infraestrutura da chave pública brasileira IPC Brasil para garantir a autenticidade e a integridade da validade jurídica do documento e eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. Desse modo, o PCL 2011 incluiu o certificado da digital voltada para a digitalização de documentos arquivísticos, buscando o caráter da realidade de documentos produzidos originalmente em suporte físico. Isso até então só era permitido no processo de microfilmagem dos documentos instituído pelo Decreto 1799, de 30 de janeiro de 1996, e regulamenta as número 5.433, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências. No artigo 14 da Lei de Microfilmagem, refere-se que os translados da certidão de cópias do papel em filme de documentos microfilmados para produzir efeitos legais de juízo de fora dele deverão estar autentificados da autoridade competente detentora do filme original. No mesmo ano, se propôs o PLC 11/2007, iniciou-se a proposta do projeto da Lei do Senado número 146 de 2007, o PSL 146/2007, que dispõe sobre a digitalização do arquivamento de documentos de mídia ótica ou eletrônica e da outras providências, como ambos projetos que tratavam do mesmo tema que acabaram transmitando em conjunto. O PLS 146/2007 trouxe consequências atuais frente à digitalização e seu arquivamento, com o mesmo propósito de regulamentar
a situação das imagens digitalizadas dos elementos de prova de direitos equivalentes aos seus originais. O projeto destaca-se no artigo 1º e define a digitalização para armazenamento eletrônico óptico digital na recuperação de documentos particulares e públicos arquivados. Antes, estes órgãos públicos federais, estaduais e municipais e entidades integrantes da administração pública. Demais de proposições que destacam o PSL 146/2007 são elementos do artigo 3º, documentos digitalizados e armazenados em mídia ótica digital autentificada, bem como com suas reproduções de forma desta lei, que terão o mesmo valor jurídico do documento original para todos os fins de direito. Relacionando a autentificação dos documentos digitalizados previsto no artigo 4, a digitalização e documentos armazenados na mídia ótica digital autentificada que serão realizados por empresas, cartórios devidamente credenciados junto ao Ministério do Estado da Justiça. O PSL número 146, 2007, página 2, quando os documentos particulares de autenticação seria realizado pelo Serviço dos Títulos de Documentos e Domicílios Proprietários de Mídia Ótica Digital. Dessa forma, proposições corroboravam para o dispositivo decreto número 1799/2006, que regulamenta a Lei 5.403, de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem dos documentos oficiais, onde o artigo 15 dispõe que a microfilmagem de documentos poderá ser feita da empresa de cartórios habilitados nos termos desse decreto. Completamente que, para o exercício da atividade da microfilmagem de documentos da empresa e cartórios que se refere ao artigo, deverá esquecer o registro do Magistério da Justiça e sujeitar-se à fiscalização a que será exercida quando o cumprimento de dispositivo no referido decreto. Em suma, a sua regulamentação proposta que apresentou similaridade entre a microfilmagem e a digitalização. O PCL. Bota, mãe.